Bom, então agora que passamos das aulas de literatura, eu vou passar para a conclusão desse projeto junto à Universidade Regional do Cariri e à escola de Frederico Teles, de Quental. E para isso, eu decidi escolher uma abordagem diferente da que eu tinha feito com a literatura. Na literatura, primeiro já passou pela teoria e depois foi para a resolução de questões, e da resolução de questões retornando para a teoria. Para essa, eu estou querendo fazer esse esquema da segunda parte da literatura, que é resolver as questões e, de acordo com o que aparecer nas questões, remeter à teoria. No caso aqui, como a gente vai estar falando de compreensão textual do inglês, passar pelas noções de gramática, por algumas técnicas de resolução de questões e, por fim, por algumas técnicas de análise do discurso. E para através da leitura, compreender plenamente o que é que a estrutura do texto revela. Então, para essas questões eu segui as mesmas, a mesma plataforma que dispõe as primeiras questões de literatura, das aulas de literatura. E felizmente, falando do projeto de medicina, ele disponibiliza elas em níveis. Então a gente tem as questões de nível fácil, médio e difícil. Isso é importante, não fiquei lembrando na cobrança do Enem, atribuir o valor das questões depende de acordo com a dificuldade dela. Então, vamos fazer progressivamente, da fácil à difícil. Para essa primeira aula, vamos ver quantas questões eu consigo fazer aqui das de 20, num tempo razoável, já que eu quero sedimentar essas aulas em aulas de 50 minutos, indo por volta disso, no máximo 1 hora. No final, eu vou fazer um apurado do que é que apareceu com mais frequência e aquele que é mais difícil dentro desses tópicos. Então, que eu já estou vendo de cara que a gente tem questões que não são sempre do Enem, o que me dá a entender que o Enem não tem um padrão bem definido e diferente das outras universidades. E esse é o tipo de questão que a gente vê também muito no teste de proficiência. Então, se você for fazer um concurso, uma seleção de emprego, eles podem pedir para vocês se vocês tenham feito um teste de proficiência. A UCA ela dispõe desses. A gente tem testes governamentais, de novo, todos pagos, que vocês podem fazer online ou presencialmente, e que eles servem para dar para vocês um certificado de que vocês concluíram eles e que vocês têm determinado nível de proficiência com a língua inglesa. Então, fazendo aquele esquema de resolvendo as questões e no final conferir o resultado delas. No caso, aqui essa introdução teve uns 3, 4 minutos, então acho que vai dar para resolver pelo menos 10 questões, talvez mais. Vamos lá. Seguindo aquele processo de resolução de questões que eu mostrei nas aulas de literatura, a gente começa olhando as informações-chave desses textos, não entrando diretamente no corpo deles, já que a nossa ideia resolvendo uma questão não é literal, não é entender o texto, cada detalhe dele, não é escrever uma dissertação sobre o que o texto fala. É identificar o que é que a questão pede e associar as informações que ela dispõe com as respostas que ela dispõe. Então, a gente tem um texto da UFLA, de Minas Gerais, que a gente já vê aqui pela referência, que é uma preparação de Cambridge para o TOEFL. É um teste de proficiência. Então, é um texto preparativo para as pessoas que vão fazer esse teste de proficiência. A gente tem The main topic of the passage is. Então, primeiro, quando decodificando um trecho. Aqui eu estou falando que usando esse texto de decodificação, procurar a informação principal, sujeito, qual é o sujeito principal, qual é o adjetivo, porque se presume que um aluno do ensino médio não tenha um grau de fluidez, um grau de domínio da língua inglesa, aqui pensando num aluno do ensino médio do Brasil, que se espera de alguém que teve um contato mais próximo. Por exemplo, uma pessoa que fez um curso de inglês, uma pessoa que viveu no exterior, que tem o inglês como segunda língua. Então, passando pelas questões, eu vou ficar o tempo todo anotando esses aspectos que são mais importantes para uma leitura não especializada, que tenta
decodificar o texto sem necessariamente conhecer todo o vocabulário que ele apresenta. Então a gente tem aqui de novo os cognatos, né? Tópico, passagem, verbo to be, as preposições. Então, o principal tópico da passagem é... Então, lendo essa passagem, a gente vai identificar qual é o tópico que ela aborda. Uma coisa que é interessante, além de um texto importante, e que pode ser o caso desse aqui, um texto bem escrito, é que eles costumam utilizar tópicos frasais. Então, provavelmente o tópico principal vai aparecer na primeira frase, o que não é uma obrigatoriedade. Vou ver, por exemplo, alguns textos que eles têm essa ideia de ter uma construção mais sintagmática, uma construção sequenciada. Não sintagmática, mas essa ideia de uma coisa mais livre, um texto mais livre, um texto mais oralizado. Então, vamos para os cognatos, né? A gente tem hygiene, higiene, Europa, e só. Os outros todos, nenhum dos outros é cognato. São duas palavras que têm radicais não latinos. Então, hygiene was almost unheard of in Europe during the Middle Ages. Então, aqui a gente tem a higiene, unheard, de novo, heard é um verbo comum. Então, hygiene was almost unheard. A higiene era quase desconhecida. Não precisa ser necessariamente desconhecida, pode ser não era falado, não era ouvido. Na Europa durante a Idade Medieval. Então a gente já tem uma discussão sobre higiene. O que leva para a gente, pensando aqui nas opções, vamos ver as opções que a gente tem. The epidemics that raged throughout Europe. Isso aqui pode ser um tópico, mesmo sem a gente ter lido o resto, já que a gente está falando de higiene. The Black Death, pensando aqui na morte negra, pensando na peste bubônica. Disease in Europe, pode ser também. The years 1347 e 1351. Então a gente tem duas datas aqui. Aí bater no olho aqui no texto a gente já vê que elas estão aqui no texto, então podem ser uma das opções. E letra E, hygiene during the Middle Ages in Europe. Lendo a primeira frase, a coisa que aparece é isso. O tópico principal sendo esse. Só que, olhando os outros também podem aparecer no texto. A gente está falando de higiene, está falando de Europa, está falando em Idade Medieval. Então, a peste negra aparece, morte negra. A peste negra, as doenças na Europa podem aparecer. A gente tem anos que estão incluídos na Idade Média, então a gente não tem como descartar as outras opções baseadas nesse primeiro trecho. Vamos lá. De novo, quais são vou primeiro ler e depois eu passo para os cognatos. Consequently, millions of people died during various pandemics that raged throughout Europe. Então, consequentemente, a gente tem um cognato, millions, milhões, various, vários, epidemics, epidemias, Europe de novo, a gente tem outro cognato. Então, passando dos cognatos, a gente já pensando só nos cognatos aqui, para essas técnicas de leitura, falando em técnicas de leitura. Consequentemente, a gente tem depois milhões, died, uma palavra comum, morreram, durante, during, também é um cognato, various epidemics, então várias epidemias, Europa. Então só pelos cognatos a gente já identifica o que esse período quer dizer. Lógico, ele pode estar errado, mas numa ocasião em que nós estamos em dúvida, a gente segue a suposição de que os cognatos eles constroem o sentido da frase, no caso do período. Passando agora para a tradução. Consequentemente, milhões de pessoas morreram durante as várias epidemias que aconteceram pela Europa. Raged, eu estou trazendo como acontecer, mas raged vem de raiva, né? Rage, raiva, raged, aqui ele é um verbo no passado. Então, mas eu estou traduzindo porque raged pode ter essa ideia de uma coisa que aconteceu com severidade, que aconteceu com intensidade. Então vamos lá, de novo. O próximo trecho. Aqui a gente já tem um trecho que defende a ideia de disease in Europe, epidemics that rage throughout Europe, e a gente não tem os anos ainda, mas a gente tem praticamente todas as opções, com exceção da B e da D. O que fica a dúvida. The worst outbreak of plague, called the Black Death,
struck between the years 1347 and 1351. Então, de novo, vamos para os cognatos. Plague, praga. Aqui eu acho que não é necessariamente um cognato, já que a gente tem uma alteração fonológica logo na segunda palavra, lá no segundo fonema. A gente tem aqui nenhum cognato. O que a gente tem são palavras comuns, né? A gente tem worst, né? Pior. Plague, praga. Black Death, morte negra. No caso, traduzindo para aqui, a gente fala com peste negra. Call, verbo chamar. Deixa eu ver qual é mais. Years, então anos. E as datas. Então a gente tem de novo as datas aqui. Vamos lá. Para a tradução agora. O pior outbreak, o pior evento, a gente pode falar da pior pandemia, da plaga, outbreak. A gente tem ideia disso, de uma coisa acontecendo repentinamente, né? Não se saberia fazer uma tradução literal para o tradutor. Surto, isso. Então, o pior surto da praga, chamada peste negra, aconteceu entre os anos de 1347 e 1351. Então a gente já tem todas as opções aparecendo aqui. Tem as datas. Então, vamos para a próxima. The populations of thousands of villages were wiped out. Então, as populações, populations cognato, de milhares de vilas foram dizimadas, foram apagadas. Todos morreram. Então, de novo, aqui a gente não tem um cognato, mas a gente tem palavras como village, de vila, population, cognato de população e o verbo to be. In fact, it is thought that about 1/3 of all the people in Europe perished during the Black Death. Tudo bem. Então, cognatos. Fato. Pessoas. Europa. E perecer. Embora não seja um verbo. Como por não ser um verbo tão comum, é mais difícil da gente fazer associação com cognato. De fato, é pensado que por volta de 1/3 de toda a população da Europa pereceu durante a peste negra. Então, todas as opções que estão aqui, elas aparecem dentro do texto. A gente tem epidemias pela Europa no segundo período, a gente tem a peste negra no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto período. No terceiro, no quarto e no quinto, não tem no segundo. Tem doenças na Europa, os anos de 1347 e 1351 e a higiene durante a Europa. Então, como é que a gente sabe qual é o tópico principal da passagem? Quando a gente escreve um texto e tem um parágrafo que gira em torno de um tópico, e essa é a regra geralmente quando nós escrevemos um parágrafo, é que cada parágrafo desenvolve uma ideia e continua o anterior, deixando também aberto para a posterior, se houver uma posterior. E essa é a ideia de você ter um texto coeso, um texto que denota uma continuidade, falando aqui, pensando na redação do Enem, coerência e coesão, você usar os conectivos apropriadamente. A gente procura, do tópico frasal, na maioria desses casos, o que vai ser discutido no texto. A gente sabe que está sendo discutido higiene no texto. No entanto, logo no segundo parágrafo, e aqui pensando na hipótese de escolher a alternativa E, a gente vê que é feito essa conexão. A gente tem um período que começa com conectivo, consequentemente. Então, eu estou dando uma ideia de segmento a essa ideia. Eu não estou desenvolvendo a higiene. Eu estou desenvolvendo uma consequência da falta de higiene. Milhões de pessoas morreram durante várias pandemias que explodiram pela Europa. Então a gente está falando aqui de pessoas que morreram em epidemia. Então o sujeito, né? Millions of people died. E aqui a gente tem um complemento.
during various epidemics. E um complemento do complemento, terrorage throughout Europe. Muito bem. Então, em seguida, vamos ver o que é que vem em seguida. The worst outbreak, de novo, aqui a gente está falando, lembrando na tradução, surto. Então, esse surto, esse sujeito desse terceiro período, ele se relaciona com o quê? Ele bate em cima da ideia de epidemias. Então, a gente estava falando de higiene no primeiro, no segundo a gente começou a falar de mortes e de epidemia, e no terceiro a gente foi falar da pior das epidemias. E aí no quarto, a gente fala de novo aqui de mortes, mas a gente fala de mortes quanto a pior das pandemias. E aí no quinto a gente retoma a pior das pandemias, o pior dos surtos, né, pensando na peste negra, e vai falar sobre, de novo, quantas pessoas morreram. A gente tem aqui a gente tem delineado bem claramente qual é a sequência de ideias. A gente está falando das consequências da falta de higiene e a gente está falando do extremo das consequências da falta de higiene. Só que como eu tive essa prioridade da discussão sobre a peste negra, né? Ela vê ela mencionada uma, duas vezes aqui, enquanto a gente tem higiene mencionada só uma vez, em um parágrafo só a gente tem, ou em um período, e a gente vê peste negra em 3 pelo menos, a letra B aparece como o pior ou a melhor opção. Mas eu não classificaria essa questão como fácil porque ela é bem subjetiva. A gente sabe que pode descartar aqui, passando por aquele sistema de eliminação, a letra D. Não está falando sobre esses anos. Inclusive, a gente não tem menção a esses anos nos 2 primeiros parágrafos. A gente não está falando de higiene na Idade Média, até porque a gente não está vendo o desenvolvimento dessa ideia de por que a higiene é assim, como é que ela era, o que é que poderia ter sido para melhorar, não. Ficaria-se entre a A e a B, porque Disease in Europe é uma forma mais genérica de falar da letra A. Ó. As epidemias que explodiram pela Europa. A gente está falando de epidemias, a gente está falando de Europa. A gente não está falando só de doenças. Mas para mim a questão fica sendo a letra B, já que o que é mais explorado, a ideia que centraliza esse parágrafo, que ocupa esse espaço central, é a ideia da peste negra. Então, para a primeira questão, a gente vai marcar a letra B. Indo para a segunda, a gente tem da Universidade de Uberlândia, eu acho, de Minas Gerais, um quadrinho do Garfield. Vou aproximar aqui, está muito longe a tela, não demais por causa da webcam. Pronto. Então, a gente tem um do Calvin and Hobbes, do Anniversary Book, 1995. E a gente tem uma pergunta que é a resposta em português. Vamos ver qual é a pergunta em português e quais são as respostas. Do texto pode-se entender que... Então, a gente vai fazer a interpretação do sentido geral do personagem, ver quais dessas alternativas aqui concorda com o que o sentido geral do texto dá a entender. Então, primeiro para a fala aqui. Who knows? Então, who é uma palavra que vocês estão acostumados, knows também são duas palavras comuns. Quem sabe? Maybe. Maybe there are beings on other planets. Qual é o cognato? A gente tem outro, other, e planet. Pensando aqui em planetas. Mas todas as outras palavras também são vocabulário comum. Maybe. Talvez haja seres em outros planetas. Quem sabe? Talvez haja seres em outros planetas. O Garfield pensa, sim. Galinhas seriam legal. Chickens would be nice. De novo, a gente tem palavras do nosso vocabulário comum. Vamos para as alternativas. Letra A. Os personagens afirmam a existência de seres em outros planetas. Não, a gente tem, na verdade, uma indagação meio que em tom retórico. Tanto ele faz uma pergunta e como ele começa com talvez, né? Letra B. Cada um gostaria de que existissem seres em outros planetas.
Bem, aqui parece, o Garfield ele parece concordar um pouco com isso, mas ele quer um tipo específico de ser, né? Enquanto isso a gente vê o John, ele não deixa claro se ele acredita ou não, e se ele gostaria que tivesse. Letra C. Os personagens estão preocupados com a existência de ser de outros planetas. O John levanta essa hipótese, mas não há uma preocupação. Por exemplo, a gente vê o tom despretensioso, a expressão dele, os olhos abaixados. Lembra que quando a gente estiver analisando o quadrinho, a ideia de texto talvez seja um pouco inespecífica. Isso aqui me deixaria confuso, se cabe analisar só o texto verbal ou o não verbal também. No caso, a tirinha toda, com as imagens, por exemplo. A gente vê aqui que o John está inexpressivo, ele está indiferente a essa possibilidade. Não parece que ele está preocupado, para usar esse adjetivo. O Garfield também não, ele inclusive parece fazer uma brincadeira aqui com a ideia. Letra D. Os personagens filosofam sobre o ser ou não ser. Não é a ideia. Tanto pelo tema do texto, né, a gente está falando de um quadrinho cômico, quanto pelo tom despretensioso do John e a resposta cômica do Garfield, a gente não vê uma ideia de discussão filosófica. E a letra E, geralmente pensa-se de acordo com seus próprios interesses. Sim, a ideia do Garfield é interessante. Lembrando, a gente tem o gato falando de uma galinha, falando de comida, né? A ideia do Garfield sempre associada à preguiça e à gula. E esse interesse que há de galinhas e outros planetas para poder comer elas. Então, nessa questão a letra E parece clara. Essa é uma questão fácil, que talvez não precisasse de uma análise tão aprofundada, já que a gente está falando, já que passando pelas opções, a maioria delas parece indiferente ao o tema geral dos quadrinhos sobre o Garfield. A segunda questão, letra E. Terceira. A gente vai ter um texto comum, a questão 3 e 4, um texto longo, né? Então vamos passar por cima e depois a gente vai para as questões e disso a gente volta para o texto. Então a gente tem by Cathy Newman, Photographs by Steve McCurry. Então a gente tem um texto escrito pela Cathy Newman e as imagens do Steve McCurry. Então a gente tem essa imagem que ficou bem famosa no passado. Eu lembro que na época que eu fiz o ensino médio, essa imagem aqui no Casa da Esquiva, ela aparecia no meu livro de literatura, se eu não me engano. E aqui a gente tem uma imagem dela anos depois, né? Percebe a reprodução da pose, reprodução da vestimenta, semelhante, com a diferença de anos. A gente tem aqui um título da notícia, né? Her eyes have captivated the world since she appeared. Aqui a gente tem um erro de digitação. On our cover, aqui não tem esse N, in 1985. Now we can tell her story. Get a taste of what awaits you in print from this compelling excerpt. Aqui a gente tem o título da notícia. Aqui a gente tem uma divulgação, né, do que é que há na notícia de jornal. Tem aqui o link, né, do National Geographic. Quem conhece é um canal que aborda tantas questões sobre a natureza no mundo como contextos socioculturais pelo mundo. E aqui a gente tem o título da foto, né? Portrait of a Survivor. Fotografia por Steve McCurry. São duas questões da UFRN, pelo que a gente está vendo aqui. Então, terceira questão. O primeiro encontro do fotógrafo com a afegã ocorreu. Então, e a quarta questão. Passaram muitos anos, Sharbat Gula. Então, presume-se que o nome Sharbat Gula seja o nome da mulher, né? Já que estamos falando de uma pessoa provavelmente do Oriente, né? Desse Oriente próximo. E que nós temos o nome tanto da autora do texto quanto do fotógrafo. E esse não deu dos dois, então está falando
da mulher da foto. Fazer de dois modos esse texto. Primeiro nós vamos passar usando essas técnicas de leitura, aqui pensando, se você lê o texto e não conseguiu identificar de jeito nenhum, então você usa essas técnicas. E depois fazendo o texto, se você tiver conseguindo entender. Então resolver essas duas questões desses dois modos. A terceira. Então, quais são as palavras-chave dessa pergunta? Eu quero saber do primeiro encontro e quero saber do fotógrafo. Então, vamos procurar aqui. Tem duas formas da gente encontrar fotógrafo. A gente tem o nome dele, da profissão, que ele pode aparecer mencionado assim. E aqui a gente consegue ver até no início, ó, o nome, que ele pode estar falando como autor das fotografias. Mas a gente também pode achar o nome dele, que de novo, Steve McCurry, está aqui. Então, vamos procurar o nome dele aqui. Aqui, ó. Steve McCurry, a gente tem o nome dele aqui. Então vamos parar e vamos ler os trechos em que ele aparece. Aparece aqui de novo, né, McCurry. Vamos lá. This past January, photographer Steve McCurry joined the crew from National Geographic Television and Film to methodically search for her. Então, no último janeiro, né, past passado, janeiro, são dois cognatos aqui. Fotógrafo, novo cognato. Steve McCurry entrou no grupo do National Geographic, aqui o canal, né? Todo em maiúsculo, a gente sabe porque ele está todo em maiúsculo. Para procurar metodicamente, procurar por ela. A gente não tem nenhuma menção quando é que ele primeiro encontrou ela, né? No entanto, a gente tem uma data. January. Se você não entendeu nada e você procurou esse trecho que tem o Steve McCurry, a gente pode escolher January para ser a opção. Mas se a gente olhar logo antes, a gente tem um January que não é um janeiro solto. É o último janeiro. E a gente não tem isso no texto. A gente tem em janeiro, no janeiro genérico. Então vamos para o outro parágrafo que a gente já viu, o outro trecho que a gente já viu, que tem o McCurry no nome. They showed her photograph around the refugee camp in Pakistan, where McCurry had encountered her as a schoolgirl in December 1984. Então, vamos lá. Eles mostraram, they showed, novo verbo comum, e um pronome comum, her photograph, então a fotografia dela, pelo campo de refugiados no Paquistão, onde McCurry encontrou ela enquanto garota em dezembro de 1984. Aqui a gente tem outra data. Então, não aparece aqui no texto. Uma data, né? Mas a gente tem um lugar. Então, Paquistão. Aparece Paquistão? Aparece. Então, a alternativa D é capaz de compreender essa leitura técnica, né? Sem essa leitura que não compreende a língua. Então, vamos separar aqui a letra D, Paquistão, né? Como opção. Paquistão. Mas não vamos resolver ainda, vou passar para a leitura completa, né? Antes disso. Na quarta. Passado muitos anos, Sharbat Gula. Vamos seguir a sequência de resolução, né? Se nós descobrimos que o primeiro encontro aconteceu aqui, então a gente quer saber o que é que ela andou fazendo. Como a gente leu no primeiro texto, vamos procurar onde é que aparece o nome dela e vamos tentar achar qual dessas opções aqui aparecem junto no mesmo período com a ideia de anos, né, de years e Sharbat Gula. Então vamos lá. A gente tem Sharbat Gula aqui. Vamos lá, vamos ler esse trecho. Her name is Sharbat Gula. Isso aqui é um trecho fácil de traduzir. O nome dela é Sharbat Gula. And she is Pashtun.
imagine que seja uma etnia, né? E ela é alguma coisa. That most warlike of Afghan tribes. That most. Eu acho que aqui é the. Tem outra digitação. Então, a mais warlike, a mais bélica das tribos afegãs. Então, a gente não tem nenhuma menção a crianças, a infância, a país onde havia estudado. A gente está falando de quem ela era no passado. Vamos procurar de novo o nome dela. Não está aqui. Então a gente não tem o nome dela aqui. De novo, vamos ver se tem no seguinte. Não estou achando aqui também. Ah, apareceu aqui, ó. There, the remarkable story of the story of this woman, Sharbat Gula, began to be told. Então lá, a história fascinante, a história singular de Sharbat Gula, dessa mulher, né, of this woman, Sharbat Gula, começou a ser contada. Que a gente não tem. Então essa técnica que eu estou falando não funciona para todas as questões. Para essa aqui, por exemplo, a gente não tem como achar isso. Vamos tentar o segundo nível dela, procurar anos aqui. Past years, né? Passados muitos anos, então vamos procurar o que acontece depois de muitos anos aqui. Vamos procurar years aqui. Que a gente não tem, menção aí a tempo. Aqui, ó. Então, the young Afghan refugee who starred from the cover of National Geographic in June 1985 was an enigma for 17 years. Então, a jovem refugiada afegã que encarava da capa da National Geographic de junho de 1985 foi um enigma por 17 anos, passando de novo pelos cognatos. A gente tem afegão, a gente tem enigma, a gente tem cover de capa, mas não é um cognato, junho. Então esse é um texto difícil de decodificar, passando pelos cognatos. Em seguida a gente tem dúvidas aqui. What was her name? Had she survived? E não temos a menção a anos. Vamos procurar anos de novo. Aqui, ó, many years. A gente achou anos. Então, she had left the camp many years before and was living in the mountainous Tora Bora region of Afghanistan. Então, ela saiu, né? Camp, muito cognado, campo. Many years, como a gente falou, muitos anos. Before, palavra comum também antes. And, de novo, palavra comum. And was living in the mountainous Tora Bora region of Afghanistan. A gente tem vários cognatos aqui. A gente tem montanhosa, região e Afeganistão. Vamos ver se alguma dessas opções aparece aqui na quarta. Então, letra A, esteve no país onde havia estudado. Letra B, resolveu procurar seus amigos de infância. Isso aqui não veio nenhuma menção a isso. Letra C, decidiu morar no antigo acampamento. E letra D, liberou o movimento em favor das crianças. Apenas a letra A me parece ter algum sentido nessa questão. Então, a gente sabe que ela foi encontrada no Afeganistão, né? Vamos procurar aqui, passando de novo, tentando ainda permanecer no método, confirmar o tempo. Achar se há outros sinais que apontem para o Afeganistão, né? Já que é onde ela está morando. Onde é que aparece o Afeganistão de novo? Para a gente descobrir se é o país onde ela havia estudado. Aqui, ó.
A gente sabe que ela é de uma tribo afegã, pela leitura que a gente tinha feito, né? Então, a letra A me parece que tem algum sentido. A gente não tem amigos de infância, a gente não tem acampamento, ela não mora no antigo acampamento, a gente tem, pelo contrário, ela saindo do acampamento e a gente não tem nenhuma menção a liderar um movimento de crianças. No entanto, essa é uma questão que, se vocês estiverem fazendo uma prova, vocês não estiverem conseguindo entender o texto de jeito nenhum, e vocês chegarem numa questão assim, em que vocês tentam usar essas técnicas e não conseguem chegar à resposta logo de cara, passem para a próxima. Vejam a que parece mais certa, a opção mais próxima e escolham, porque vocês vão perder muito tempo e não é nem a gente fala tempo o tempo todo. Então, marcar para a quarta questão, letra A. Mas antes de marcar propriamente, vamos para a leitura do texto integral. Né? Aqui eu vou fazer mais rápido, porque eu já vi pelo tempo. Já não chega nos 35 minutos, eu quero concluir mais algumas questões. Então vamos lá. Her eyes have captivated the world since she appeared on our cover in 1984. Now we can tell her story. Então, os olhos dela captaram o mundo, cativaram o mundo, desde que ela apareceu na nossa capa em 1985. Agora nós podemos contar a sua história. Get a taste of what awaits you in print from this compelling excerpt. Prove o gosto do que a espera. Prove um pouco do que acompanha, o que aguarda você na impressão desse excerto, né, desse excerto que compele. Names have power, so let us speak of hers. Nomes têm poder, então nos deixe falar do dela. Her name is Sharbat Gula and she is Pashtun, the most warlike of Afghan tribes. Então, o nome dela é Sharbat Gula e ela é Pashtun, a mais bélica das tribos afegãs. Uma coisa que me parece interessante aqui, nesse trecho, é essa primeira frase, né? Aqui saindo um pouco da nossa leitura focada na resolução do Enem, e que tem a ver com o texto em si. Então, saindo um pouco da discussão do inglês. Me parece uma certa retificação. Começar falando o nome dela, né? Porque o nome dela não é destacado. Por exemplo, o nome da foto é retrato de um sobrevivente, né? De um sobrevivente. Então, há um apagamento da identidade da pessoa, sabe? Quando você se refere a ela só pela situação precária que ela vive, ou pela luta que ela enfrenta. O que resulta disso é uma certa pasteurização, uma certa objetificação do sofrimento. Não é o nordestino, não é o afegão, não é aquele nordestino, não é aquela afegã, é a imagem, sabe? É uma forma de vender o sofrimento, de transformar o sofrimento em bem de consumo. E talvez venha daí a ideia de contar a história. E aqui, sem tentar ser ingênuo e achar que a ideia de publicar uma notícia assim vem dessa intuição pura, dessa vontade de retificação, mas também de uma forma de transformar essa história de novo em produto mercadológico. De vender essa história. Já que essa é uma imagem que teve tanta fama, eu vou, ao mesmo tempo que eu vou conseguir puxar pessoas por eu estar escrevendo uma matéria que explique aquilo do passado, que dê continuidade àquilo que as pessoas que ficou no suspenso, né? Aquilo que foi arranhado só à superfície, ao mesmo tempo eu também estou fazendo esse discurso complacente de olha, eu estou fazendo uma coisa boa, estou revelando quem ela é, eu estou falando da identidade dela. Então tem esses dois lados, essa discussão são interessantes, pensando nessa notícia. Continuando o texto. It is said of the Pashtun that they are only at peace when they are at war. And her eyes, then and now, burn with ferocity. É dito dos Pashtun que eles estão apenas em paz quando eles estão em guerra. E os olhos dela, lá e agora, queimam com ferocidade. She is 28, perhaps 29.
or even 30. Então, ela tem 28, talvez 29, ou até 30. Então, no one, not even she, knows for sure. Então, ninguém, nem mesmo ela sabe com certeza. Stories shift like sand in a place where no records exist. As histórias, elas mudam, elas se transformam como areia num lugar em que nem existem registros. Essa é uma imagem bonita, até um pouco poética, né? A ideia de você usar a areia para falar de uma pessoa que vive no Afeganistão. A ideia de você juntar o ambiente, né, o cenário, com o verbo para falar do indivíduo que vive nesse ambiente. Time and hardship have erased her youth. Então, o tempo e a dureza, né, e a dificuldade apagaram sua juventude. Her skin looks like leather. Sua pele parece couro. The geometry of her jaw has softened. A geometria da sua mandíbula, soft de macio, né, foi atenuado. Pensando aqui no pontudo da expressão dela, da primeira imagem, na segunda que fica mais largo. The eyes still glare. That has not softened. Os olhos ainda brilham. Isso não foi... Aqui de novo, softened. Ele é de macio, não foi atenuado. Acho que atenuado bate melhor. Aqui tem uma foto, mais uma, né? Dela segurando a capa em que ela aparece. The young Afghan refugee who served on the cover of National Geographic in June 1985 was an enigma for 17 years. A jovem refugiada afegã que encarou da capa do National Geographic em junho de 1985 foi um enigma por 17 anos. What was her name? Had she survived? Qual era o seu nome? Ela sobreviveu? Teria ela sobrevivido? This past January, photographer Steve McCurry joined the crew from National Geographic Television and Film to methodically search for her. No último janeiro, o fotógrafo Steve McCurry entrou em uma equipe, um grupo, do National Geographic Television and Film para metodicamente procurar por ela. They showed her photograph around the refugee camp in Pakistan where McCurry had encountered her as a schoolgirl in December 1984. Eles mostraram a fotografia dela pelo campo de refugiados do Paquistão, onde McCurry a encontrou quando garota, em dezembro de 1984. Finally, after some false leads, a man who had also lived in the camp as a child recognized her. Então, finalmente, depois de várias pistas falsas, um homem que também viveu no campo quando criança reconheceu ela. Sim, yes, she was alive. Sim, ela estava viva. She had left the camp many years before and was living in the mountainous Tora Bora region of Afghanistan. Ela havia saído do campo muitos anos antes e estava vivendo na região montanhosa de Tora Bora, no Afeganistão. Na montanhosa região de Tora Bora, no Afeganistão. He said he could find her. And 3 days later, he and a friend brought her back to the camp. Ele disse que poderia achá-la. E 3 dias depois, ele e um amigo ou amiga trouxeram ela de volta para o acampamento. There, the remarkable story of this woman, Sharbat Gula, began to be told. Lá, a história marcante dessa mulher, Sharbat Gula, começou a ser contada. Então, quando foi o primeiro encontro do fotógrafo com a afegão ocorreu? A gente tem aqui que o primeiro encontro foi em dezembro de 1984. Claro que foi quando ela era criança, né? Quando ela era schoolgirl. Então, a terceira questão fica confirmada como a letra D, né? Como tinha dito, como o método chegou. E aí na quarta questão, a gente vê que realmente ela não deu o movimento a favor das crianças, ela não decidiu morar no antigo acampamento, ela está morando numa região montanhosa, que ela não resolveu procurar seu amigo de infância, mas que ela esteve no país onde havia estudado.
De novo, pensando aqui no Afeganistão. Aqui, ó. No Afeganistão, o campo fica no Paquistão. Então, eles estavam no Afeganistão. Conferir o tempo. Nós já chegamos aos 50, temos 45. Deixa eu ver essa questão, se eu vou resolver ela. Vou resolver ela, é simples. Essa aqui é o tipo de questão que ganha tempo para você no Enem. Então, a questão da UFLA de Minas Gerais, em que há um texto. Vamos ver como é que ele começa. Ele tem o título do texto, o subtítulo do texto, a referência e uma iniciação da questão aqui. Read the text carefully and choose the correct alternative for each question. Então, leia o texto cuidadosamente, que a gente tem como cognato texto, correto, alternativa e questão. Então, texto, alternativa correta, questão, cada questão, né? Each question. Então, vocês vão ler o texto, e aqui presumo que haveria mais de uma questão no vestibular original, mas nessa aqui, nesse corte para essa lista de exercício, só veio uma questão. Então vocês vão ler o texto e achar a alternativa. É o que diz a pergunta. Ou é o que diz o início, né? Do texto. Mas quando a gente vai para a pergunta, olha aqui, ó. In the sentence, there are about 5,000 of these signs. The underlined words mean... Então lá. Cognatos. Sentença, só tem esse. Aqui fora, né? Fora da sentença. Então a gente tem uma sentença. There are about 5,000 of these signs. Em seguida, a gente tem a pergunta, né? Você tem que achar nessa sentença o que é que as palavras, palavra comum, underlined, aqui sublinhada, significam. Essa aqui é o tipo de questão, quando vocês baterem no olho, é tempo ganho. Vocês não tem que ler o texto, vocês só tem que ir para a pergunta e ler a sentença que a pergunta separa. Então, é um número. Ele está vendo aqui nas alternativas que é um número. Então, qual número é esse? Aí tem o número por chance, você só tem que escrever como é que é o número em... Qual é a numeração que se traduz esse número por extenso. Então, ele tem o 5, né, comum. Isso aqui não imagino que ninguém vai errar. 5, 5. E 1000. Então, vamos pelas alternativas aqui. A gente sabe que não é 50. 50, 50. A gente não começa a usar complementos, símbolos palavras para complementar o sentido do nome. Mas então, a gente sabe que não é 500, né? De novo, porque 100, centena, é uma palavra, é um texto comum. Então a gente fica entre esses aqui para saber o que é 1000. O grande palavra aqui para ser traduzida é 1000. Obviamente a quinta questão tem como resposta a letra C. 5000. Como é que a gente sabe isso? Sem precisar pensar, tentando passar por uma sequência de pensamento lógico. Aqui a gente tem todas as unidades em milhares, né? Só que nessas duas aqui, nós temos mais de uma unidade decimal. Então, se presume que para falar isso aqui, eu uso uma palavra e para isso aqui eu uso outra. Então, eu tenho 5,000, 50,000, 500,000. Tem outras formas de pronunciar esses números. Mas essa aqui é a mais comum. E essa tipo de questão que vocês baterem no olho, não percam tempo. Deixem um traço do lado, depois se sobrar tempo vocês revisam elas. Então o tempo aqui vai fechar em 50 minutos, que é o desejado. Paramos aqui na questão 5, né? 5 letra é o que? C. No próximo vídeo eu vou tentar concluir com mais velocidade, contanto que a gente caia em questões que essas técnicas funcionem melhor do que a leitura do texto completo. Por exemplo, naquelas outras ali, por que eu demorei tanto tempo? Porque não fica bem explícito.
os trechos em que as informações se encontram. E não só isso, mas o texto é muito longo. Então, qual é o risco de você ficar confuso entre uma posição e outra? Então, vamos parar por aqui. No próximo vídeo a gente retoma da questão 6. Mas nós vamos conferir o gabarito, né? Deixa eu ver. Então, questões 1 a 5. Primeira B, isso. Segunda E. Terceira D. Quarta A. E quinta C. Portanto, tranquilo para essas resoluções e continuo no próximo vídeo.